pessoal, começamos mais um Proeng Podcast. E o assunto de hoje, extremamente importante. Você tem se preocupado também com a sua saúde mental? Esse é um tema que tem dado muito o que falar. Cada vez mais pessoas em todo o mundo têm desenvolvido depressão, ansiedade e outros momentos em que a saúde mental acaba ficando um pouco de fora dos cuidados diários. A nossa convidada hoje é a psicóloga Tassiane Kunsch, que veio para falar um pouquinho da sua experiência e dizer para a gente. E aí, Tassiane, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E nos Prazer. diga, como é tratar da saúde mental? Olha, cada vez mais a gente tem visto, né, que as pessoas realmente elas precisam muito disso, elas precisam se cuidar cada vez mais. Hoje as pessoas elas veem que elas necessitam de fato, a pandemia ela trouxe uma preocupação muito grande em relação a isso. E o online, né, a psicologia online, ela tem crescido muito também, que antigamente as pessoas não, terapia online não, jamais, né? É só o tete a tete, cara a cara. Mas hoje eu vejo uma preocupação bem maior das pessoas em relação a isso, que antigamente, né, lá na época dos nossos avós, a gente ficava assim, nossa, mas para ir no psicólogo, para quê? Eu não tô doido, né? Então Uhum. hoje a gente já troca isso pela necessidade. As pessoas elas percebem o quanto é importante a terapia, assim como uma atividade física, né? Eu ia te falar até sobre isso, porque assim, a gente vê muitas pessoas falando, rede social mesmo, dessa importância, dessa preocupação de cuidar da saúde física, Sim. né? Cuidar da saúde física, você falou da academia, de estar bem com o seu corpo, bem com a sua saúde, com as taxas em dia. E muitas vezes as pessoas acabam deixando a saúde mental de lado. Sim. Você acha que por isso também acaba justificando esse aumento crescente, né? Uma coisa cada vez maior de pessoas com problemas voltados para depressão, para crise de ansiedade? Então, pode ser um dos fatores, né, em relação às pessoas às vezes esquecem que o mental é o que comanda tudo. Se você não tiver com o mental bom, o resto não flui. Nosso corpo é um só, né? Corpo, mente e espírito, vamos colocar assim. Uhum. Então, assim, o meu corpo ele pode estar bem, eu posso estar ali maravilhosamente bem, paniquete na academia, mas a minha mente não tá bem aí. Tanto que você falou de redes sociais. A gente vê nas redes sociais, né, muitas comparações, as pessoas querem se comparar, buscar o corpo perfeito, e essa comparação ela também tem uma falta aí, né, a pessoa ela fica buscando, procurando se comparar, mas esquece que realmente ela tem que olhar para dentro dela. Porque, igual você falou, depressão, ansiedade. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Então a pessoa ela tem que se curar de dentro para fora muitas vezes, sabe? Entendi. E o seu público, assim, você tem um atendimento mais voltado para o feminino, né, para a Sim. mulher. Uhum. As mulheres, eu imagino, por toda a carga que elas têm sobre si, né, do seu dia a dia, a maioria, vamos dizer, trabalha fora, ou as que trabalham em casa, cuidam de famílias. Como tem sido isso para você? Eu vejo que a mulher ela sempre tenta se equiparar, né, ao papel do homem, hoje em dia, né, hoje muito mais, né. Então elas se autocobram muito, por exemplo, eu atendo muitas mulheres que trabalham fora, que muitas vezes elas ganham muito mais do que o esposo, e elas se autocobram muito, porque no ambiente de trabalho tem muito essa competitividade. Então, às vezes, elas já trazem crenças lá de trás porque tudo começa na nossa família, né, gente. Assim, eu tenho uma vivência na minha família, você tem uma vivência na sua, e você adulta hoje traz cargas da sua família. Então, assim, as crenças que você traz ao longo da vida vão desenvolver quem é você na vida adulta. Entende? Por exemplo, às vezes você acha que, você não é capaz, você não vai dar conta de tal coisa, mas por quê? De onde que vem isso? Isso vem lá de trás de algumas situações que você foi vivenciando, porque a gente é moldado pelo nosso meio. Nosso meio é o quê? A família que a gente vive. Claro que a gente não pode culpar, né, nossos pais, porque eles também trazem essa carga de lá de trás. Uhum. E tem que saber se perdoar, né, entender e ressignificar isso. Mas a escola, ela nos molda muito. As amizades que a gente anda também nos moldam muito. É bem o ambiente mesmo, ele vai nos moldando, moldando nosso comportamento e a nossa mente. Entende?
Não, perfeitamente. Eu acho que tudo faz sentido quando você começa a se perguntar por que que você está passando por aquilo, como que você deixou aquilo acontecer, ou por que que você está cobrando tanto. Você falou da depressão, muitas vezes aquele passado que você, ao invés de deixar lá no lugarzinho dele, como passado, e ao mesmo tempo essa ansiedade de você querer resolver algo que ainda está por vir, aquela coisa do imediatismo, mas no mês de outubro falado, né, sobre a saúde mental como um todo, e a gente tem visto, tanto em todas as idades, obviamente, as pessoas tendo essa preocupação maior. Existe alguma forma que a gente, enquanto pessoas que talvez não tenham ainda esse entendimento da importância de cuidar da saúde mental, como começar, Tassiane? Como que a gente deveria se policiar mais, em se cuidar mais nesse campo da saúde mental? Então, claro que eu sempre indico a terapia, né, que ela vai te ajudar muito a você se autoconhecer, mas tem pessoas, às vezes, que não têm essas condições de iniciar, vamos colocar uma terapia, né. A leitura sobre temas específicos é muito importante. Tem técnicas também, por exemplo, de ansiedade, né, para você diminuir a ansiedade, como respiração, né, você fazer meditação. A atividade física também ela ajuda muito. Mas, como eu disse, a terapia ela vai ajudar muito nesse processo, porque você vai aprender coisas que às vezes você traz lá de trás ao longo da vida, para ressignificar tudo isso e entrando da questão da depressão. Muito do que a gente pensa, por exemplo, eu não sou capaz, eu não dou conta, não vai dar certo, é do que você interpreta das situações. Entende? Às vezes, um exemplo, você tá aqui comigo e você me olha de uma forma diferente na minha mente pelo que eu trago ao longo da vida, eu já fico: "Nossa, mas Nancy, eu acho que não foi muito com a minha cara. A Nancy acho que não gostou muito de mim", Aham. entendeu? Então eu vou criando isso dentro da minha mente e eu vou acreditando nisso e trazendo coisas para às vezes, me deixar muito mais mal. Então é muito importante trabalhar essa qualidade desses pensamentos. Se questionar, por exemplo, mesmo: "Será que realmente faz sentido isso que eu estou pensando? Será que isso é real? Ou será que eu que estou trazendo isso através de coisas que eu vivenciei ao longo da vida e estou tendo pensamentos que eu posso modificar ao longo do processo?" Entendeu? E algumas pessoas, assim, eu ouço muito Uhum. comum isso, às vezes as pessoas têm aquela sensação de que terapia é algo distante. Antes a gente tinha muito o fato de quem faz terapia, abre aspas, é doido, fecha aspas, Uhum. né. Você tinha muito essa coisa do: "Eu vou procurar Sou psicólogo?" forte, eu consigo, eu Isso. posso. Eu, psiquiatra? Deus me livre, terapia? Eu não tô com problema. E hoje já se tornou um pouco mais comum o fato de se falar em terapia. Porém, eu vejo ainda que as pessoas veem a terapia como algo inalcançável financeiramente, como se fosse uma coisa assim: terapia não é para mim. Eu não tenho condição de fazer terapia. Eu não tenho como abdicar de uma outra coisa para investir na terapia. E aí eu te pergunto, para essas pessoas, existe um plano B? Como que pode estar sendo feito? Existem ações que desenvolvem para pessoas que de repente teriam vontade de fazer uma terapia e tem essa mentalidade de que terapia é algo muito caro, inalcançável? Então, prefeituras têm terapia gratuita, salvo me engano, tem outros locais também que possuem, né. Claro que tem profissionais que cobram um preço mais alto, tem profissionais que cobram um preço mais baixo, mas eu vejo que as pessoas elas não priorizam muitas vezes isso. Elas vão para uma, sei lá, balada, para algum outro lugar, ou gastam com comida muitas vezes, caro, que Uhum. poderia tirar às vezes um valor para poder pagar a terapia, nem que fosse às vezes de 15 em 15 dias, iniciando, sabe, ou depois aumentando conforme o seu gasto toda semana. Então as pessoas têm que ver em relação à priorização que elas têm na vida. O que que é importante para mim hoje? Ah, minha mente não tá bem, então por que que eu tô priorizando ela? Perfeito. É um investimento para sua saúde mental, exatamente isso. Se você não estiver bem com você mesma, você vai estar bem com quem, né, vamos colocar assim, se eu não me cuidar, quem vai cuidar de mim? Exatamente. Não, eu concordo perfeitamente. Eu acho que se trata sim de um investimento que você faz, um autoinvestimento. E às vezes você deu um exemplo perfeito, porque a gente tem muito isso com
como um todo, né, Tassiane? Às vezes você pensa que, ai, aquilo ali é caro, mas na hora de uma outra coisa que talvez seja até bem supérfluo ali para aquele momento, eu não vejo problema em gastar. E tô, às vezes, deixando de priorizar o que é importante para minha vida, né? E aí, voltando para essa coisa do como que eu vejo que aquilo ali para mim seria importante, quais são os sinais que uma pessoa, às vezes, ela tem que ficar atenta para sua saúde mental? Algo que, de repente, refazendo, vou até melhorar a minha pergunta. Às vezes a pessoa tende a achar que aquilo ali é super normal. Ah, eu só tô nervosa, eu só tô chateada, isso aqui não é nada, não. Mas é uma coisa que está desenvolvendo nela e que ali na frente pode vir um problema grande. Uhum. Porque o estresse, eu acho que é um pontapé bem inicial de problemas, né, Sim. na saúde mental. Quando que você acha que a pessoa tem que falar assim: opa, tô precisando de ajuda? Então, quando ela observar que os comportamentos dela estão bem diferentes do que eram antes. Então, ela vai observando os sinais. Por exemplo, às vezes ela se estressa. A gente se estressa com muita coisa, né, gente? Nossa. Mas muitas vezes a gente se estressa por pequenas coisas que tá tudo bem, você entende? Não, tá tudo bem ali e passou. Agora, se isso é frequente, se acontece com muita frequência, por exemplo, em relação à ansiedade. A ansiedade, ela, querendo ou não, ela é uma forma de fazer você evitar algumas coisas, né? Mas se você percebe que aquilo já atrapalha a sua rotina do dia, que você não consegue focar, que você não consegue fazer as coisas que você fazia antes, já é hora de ligar um alerta, que já não tá normal. Entendi. E aí a gente pode usar esse mesmo critério, por exemplo, quando eu quero falar de tristeza. A gente viu agora recente o lançamento daquele filme Divertidamente 2, Ah, que eu não consegui ver, você abordou. acredita? Não acredito, Não, não Tassiane. consegui, não consegui. Pois é. Mas Então, vou assistir. o Divertidamente 2, ele abordou isso Ele de é uma ótimo. forma bem infantilizada ali, que as crianças pudessem entender. E aí me vem uma dúvida. Muitas vezes a pessoa tem uma tristeza. Tristeza por algum momento, tristeza por aquele dia especificamente, por aquele local de trabalho, por aquela situação familiar que ela está vivendo, e tem a depressão clínica, que pode às vezes se misturar, se confundir. E como que vem esse alerta ali que a pessoa talvez aquilo que era apenas uma tristeza e está se prolongando e também precisa ter uma atenção maior para que naquele momento ali, opa, tem que procurar um profissional da saúde para ajudar. Então, a depressão ela é muito voltada, como eu disse, para excesso de passado. Então, ela tem muita relação com os seus pensamentos. Às vezes, você traz muitos pensamentos negativos em relação a si e a situações. E aí, a pessoa, em fase em questão de comportamento mesmo, ela vai ficar, às vezes, não vai sentir vontade de fazer nada. Por exemplo, vai começar a observar que as coisas da casa vão ficando ali de lado. Ela sente só vontade de ficar deitada. Ou ela sente vontade de chorar sempre ou ela sempre tá muito triste. Então são questões de se observar. Ah, a tristeza ela vem e vai, a gente tem nossa TPM, a gente vai, fica querendo comer um chocolatinho, fica triste. Ah, às vezes a gente oscila, fica bem no dia, às vezes não tão bem, devido às situações que ocorrem. Mas a questão é você ficar todo dia da mesma forma em relação à tristeza, ruminando aqueles pensamentos, por exemplo, um luto, né? Quando eu falo de luto, é tanto a gente vivencia luto em morte de morte mesmo, ou até de relacionamento amoroso. Uhum. Então, assim, o luto ele tem algumas fases. Então, se a pessoa ela vai vivenciando aquilo e vai percebendo que tem meses que ela já está vivenciando aquilo, já é o momento dela procurar uma ajuda, né? Anos, tem pessoas que vivem anos aquilo, ou seja, ela não está conseguindo superar e vivenciar aquela fase. Tá difícil, entende? Eu vou falar um relato que a gente até conversou aqui nos bastidores. Em off. Eu aproveitei o off aqui para conversar um pouco. Eu, particularmente, me vi numa situação como essa, porque eu tive síndrome do pânico. E foram 2 anos de um tratamento bem forte, porque eu ainda não tinha filhos naquele momento e eu sonhava em ser mãe e eu Hoje falava. você tem filhos? Hoje eu tenho filhos de 9 e 6 anos Que lindo. e, por incrível que pareça, as 2 gestações foram tranquilas e eu acho não, eu tenho certeza absoluta que ouvindo os especialistas da época em que eu descobri, em que eu tive o diagnóstico, que eu deveria fazer esse tratamento, fazer bastante terapia, fazer tratamento medicamentoso também, que no meu caso foi necessário, não são todos que são Sim, mas precisos, também é mas para importante. mim foi necessário, e que eu tive.
amparos de bons profissionais ao meu lado, graças a Deus, e que com o tratamento perfeito, nas minhas 2 gestações, eu tive gestações normais, o que poderia ter, ocasionado situações bem vulneráveis ali, porque mexe com todo Exatamente. a mente da mulher quando ela tá grávida, os hormônios, a flor da Nossa. pele, a pele e tal. E eu, graças a Deus, não tive esse problema. Então, assim, a questão da busca pelos profissionais, Tarciane, é importante, né? Você ter essa empatia com aquele Com profissional, você se certeza. sentir à vontade. E você, como profissional, quando um paciente busca o seu trabalho, ou o que que você imagina ali que o cliente, o paciente, perdão, o paciente, quando ele está te buscando ali para ajudá-lo, essa empatia, se o paciente também não se entregar a você, não sentir essa confiança de passar o que ele está sentindo para você, qual é a melhor solução nesse caso? Ah, eu vou desistir da terapia, acabou, ou, ou vou permanecer, vamos dar um incentivo a isso. Isso depende de cada profissional, né, porque, a psicologia ela tem várias abordagens também, né. E, inicialmente, eu acho que é bem difícil as pessoas se abrirem totalmente. Claro que vai ter pessoas que vão se abrir, com certeza, mas é um caminhozinho, né, é um degrau de cada vez. Então, eu já sempre falo pra pessoa que para ela se sentir confortável, que ele é um ambiente sem julgamento, para ela se sentir mesmo de fato confortável. Caso ela não goste de alguma coisa, para ela falar, ser bem sincera, assim, a gente tem uma abertura bem legal e eu sempre falo isso antes com a pessoa para ela se sentir em casa, assim, para ela sentir realmente um ambiente onde ela possa se abrir de fato, porque tem coisas às vezes que as pessoas elas não vão falar de cara, é normal. Às vezes você tem ali uma trava mesmo e aos pouquinhos você vai sentindo a confiança no profissional, e vai se abrindo, entendeu? Mesmo antes de ser psicóloga, e claro que eu faço terapia, tá gente, o psicólogo também faz terapia, tá, por favor. Porque a gente é ser humano também, tá? Isso aí. E a gente faz terapia porque a gente tem a nossa vida pessoal, então a gente também tem que se cuidar. E assim, as pessoas, elas buscam mesmo um profissional que se sentem à vontade. Às vezes elas vão conseguir se abrir para um, às vezes elas não vão se adaptar à abordagem da pessoa e tá tudo bem, não tem problema. Isso também já aconteceu comigo, com profissionais, entende? Então, assim, é como você mesmo se sente ali naquela situação. Às vezes você porque a psicologia, como eu disse, tem abordagens, igual eu trabalho com a terapia cognitivo comportamental, que é mente e comportamento, cognição e comportamento. Tem psicanálise, tem junguiano, tem então, às vezes a pessoa não vai se adequar à minha terapia, vai se adequar a uma pessoa que é psicanalista. Assim, depende muito do que ela busca também, os traumas que ela quer curar, as coisas que elas querem curar, entendeu? Hoje eu vejo que as pessoas elas estão, me corrige se eu estiver errado, mas eu tenho a sensação de que as pessoas elas estão sempre buscando uma perfeição para o outro. E por que eu falo isso? Por conta das redes sociais, ao Uhum, meu ver. uhum. As redes sociais hoje, elas se tornaram fontes inesgotáveis de perfeição. Sim. Famílias perfeitas, filhos perfeitos, saúde física perfeita. Você acorda às 5 da manhã, você vai para academia, você depois está fazendo aquele café maravilhoso. Então, aquele outro ali que não tem essa vida perfeita, porque a gente sabe que essa vida perfeita ela não existe, Uhum. não nesses formatos que as redes sociais vendem. Aquela pessoa às vezes pega aquela informação daquela rede social perfeita, daquele famoso, daquele influenciador e tal, e aquilo deprime. Por que que eu não tenho essa vida perfeita? Por que que a minha vida é tão cheia? Então a minha pergunta é: até que ponto a rede social ela impacta na saúde mental das pessoas? É o que a gente conversou em relação à comparação, né. Eu acho que a gente tem que buscar nas redes sociais o que é bom pra gente, porque você vai ver, gente, vidas maravilhosas, mas você de fato sabe como tá a vida daquela pessoa? Eu posso mostrar pra você que eu tô maravilhosamente bem aqui, mas por trás, e aí? E nos bastidores? Como é que eu tô? Sabe? Então eu acho que essa comparação faz com que você tem que pensar: "Poxa, eu vou ficar me comparando quê? Eu tenho controle para mudar minha vida para tudo bem, eu tenho, sobre mim, né, o que o outro faz eu não tenho controle. Só que, até que ponto isso é saudável para mim? Então você tem que se perguntar o que que você tem visto nas redes sociais. Filtrar mesmo, sabe? Fazer um filtro de fato, porque vai só te influenciar, vai só te atrapalhar, entende?
É bem complicado isso. As redes sociais hoje mostram uma vida que realmente, como você disse, é de fato perfeita, mas aí você tem que se perguntar: "E aí, é perfeição mesmo?" A pessoa ela vai mostrar o que ela quer, a hora que ela quer e como ela quer. E como eu posso ajudar uma pessoa se eu perceber que essa pessoa está tendo algum tipo de problema emocional, assim, qual é o melhor caminho para a pessoa que às vezes é leiga, não é uma psicóloga, não é um psicanalista, mas está percebendo que aquele colega, às vezes um familiar, pode estar passando por algum tipo de problema emocional. Sim. É importante é como se você fosse uma rede de apoio também para a pessoa, né, entender o que ela está passando, ouvi-la também, mostrar que você está ali à disposição para ajudá-la da melhor forma, e também falar com ela, né, muitas das vezes o que ela precisa, por exemplo: "Olha, eu acho que eu não posso te ajudar nisso, mas eu acho que você poderia buscar a ajuda de um profissional ou ajuda de um local ali que às vezes tem essas consultas gratuitas", igual eu te falei, prefeitura, né. Uhum. Talvez dar um direcionamento, porque às vezes a pessoa ela mesma tá bem perdida em relação a isso, ela mesma às vezes nem entende que ela de fato precisa. E tem muitas pessoas que falam que a terapia, só conversar com um amigo é terapia, vou jogar um vôlei é terapia. Ajuda muito, Sim, muito, com sim. certeza, né, mas a terapia é terapia de verdade, entendeu. Com um Com um profissional, isso aí. profissional específico. Você falou em um dado momento sobre a pandemia, né? Sim, Que fez. E Covid-19, que uma doença que as pessoas, eh, com várias nuances, com várias situações que as pessoas, a própria área da saúde ali, a medicina, não sabia exatamente até onde chegava a Covid-19. todo mundo ficou assustado, né. Exatamente, né. E assim, mexeu muito com as pessoas? Você viu aí nesse um aumento dessas pessoas que precisaram buscar um auxílio devido à Covid-19? Foi um momento que trouxe muito medo para as pessoas não sabiam, né, se iriam viver, se iriam morrer, e você viam pessoas morrendo que tinham uma saúde maravilhosa, que tinham não eram pessoas só idosas que morriam. E imagina também vivenciar situações que o seu ente morre e você não pode nem sepultar ele. Então você nem viveu o luto, você não consegue nem viver o luto de se despedir a última vez da pessoa. Então, assim, foi bem pesado, as pessoas ficaram com muito medo. E aí que entrou a psicologia online, né, que antigamente, antes da pandemia, não se tinha muito, era mais presencial, igual a gente tá aqui, né. A online foi crescendo através da pandemia, porque tudo fechou. O que que você ia fazer? É, e eu acho que até essa sensação das pessoas não saberem o que que vai ser amanhã, Sim, né, porque atores famosos morrendo. Então aí as pessoas vendo: "Pô, né, o dinheiro não, não, né?" exatamente. E fica aquela dúvida, né. "Ai, será que vão descobrir vacina? Será que não vão?". E aí vem o crescimento de uma das causas que eu acho que eu, como leiga, acho que seja um grande pilar da saúde mental, que é a ansiedade. Sim. Ou melhor, da falta de saúde mental, né, porque a ansiedade a pandemia trouxe essa nossa Mais senhora, ainda, né. essa margem gritante de pessoas ansiosas, até em consequência da Covid, porque a Covid você falou do futuro, né, que a ansiedade é o Excesso de futuro. excesso, Aham. de preocupação lá no futuro. Mas a Covid era isso, porque você não sabia como é que vai ser amanhã. Será que eu vou viver? Será que vai voltar ao Isso. normal? Será que a minha vida vai voltar ao E normal? aí, como que essas pessoas estão hoje, assim? Como que você imagina. Muitas pessoas, assim, com terapia foram lidando melhor, claro que muitas pessoas foram entendendo, muitas pessoas também que ainda não superaram muitas coisas que a Covid trouxe em si, porque foi assim, parecia que a gente estava dentro de um filme de terror, né, se você for observar. Realmente. Eu tive pessoas próximas, assim, próximas, entre aspas, que faleceram, tá, presenciei algumas coisas, mas graças a Deus o ente querido, assim, não. Mas foi uma coisa que foi bem pesado, porque tudo igual aqueles filmes de terror mesmo, fechou tudo e aí, como é que vai ser? O que que vai acontecer? E eu vejo muito imediatismo também na sociedade hoje, as pessoas se autocobram demais, sabe? Eu tenho que ser produtivo, porque cada vez mais eu preciso, crescer profissionalmente, cada vez mais eu preciso ganhar mais e mais e mais, mas e aí, a minha saúde? Prática de meditação, o que que você acha sobre isso? Você sugere? Olha, eu acho interessante para fazer, assim, tem meditações guiadas que você consegue identificar partes do corpo, consegue tentar trabalhar o controle.
Por exemplo, numa crise de ansiedade, tentar trabalhar respiração diafragmática normalmente ajuda muito. Respirar, puxar o ar pelo nariz, conta 5 segundos, segura o ar 5 segundos, solta pela boca, contando mais 5 segundos. Isso é importante, hein, pessoal? É, Dica de gente. ouro. Fala de novo pra Respiração. gente. Vamos lá, gente. Vai. Acho que é Você vai importante. puxar o ar. Respiração é muito importante em crise de ansiedade. Claro que às vezes é muito difícil você conseguir fazer durante uma crise, mas tentar respirar, puxa o ar pelo nariz, contando 5 segundos, segura o ar, contando mais 5 segundos e solta o ar pela boca, contando mais 5 segundos. E aí você vai fazer várias vezes até você se sentir mais tranquila. E aí, depois disso que você se sentir mais tranquila, você começa a se perguntar: o porquê que eu me senti ansiosa? O que que passou na minha mente, por exemplo? Às vezes vem uma cobrança do trabalho, nossa, eu não vou dar conta disso, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, nossa, eu não sou boa nisso. E esse pensamento, a gente sempre acha que a ansiedade ela vem sozinha, mas ela vem através de um pensamento que eu tenho, como eu te disse, de uma interpretação de uma situação que eu vivencio. Então, assim, é avaliar a qualidade dos seus pensamentos de fato. Porque, por exemplo, o pânico, igual você falou que você tinha. Você já vivenciou uma situação lá do pânico. Na sua mente vinha o quê? Meu Deus, eu vou ser assaltado de novo, vai acontecer isso, né? Sim, O pior vai sim. acontecer, ou seja, você catastrofizava muito. Mas eu entendo, porque você passou por isso. Então, na sua mente só vinha o quê? Vai acontecer de novo, vai acontecer isso e eu vou morrer. Uhum. Então, assim, isso vai gerando ansiedade, esse pensamento vai gerando mais ansiedade, mas em nenhum momento dessa situação você parou para avaliar, será que de fato é real esse pensamento? Ou será que é porque eu trago da situação que eu vivi e tô automaticamente gerando ele de Uhum. novo? Entendeu? Exatamente. É Faz exatamente. sentido? Totalmente. Total sentido. E você está falando de trabalho, das pessoas que querem sempre o mais, né? Essa cobrança que existe. E vem aí uma doença que virou uma palavrinha, acho que é francesa, burnout. Burnout. E aí, como fazer para gente se prevenir de um burnout? É o equilíbrio, como eu disse, você avaliar em relação ao o seu equilíbrio, tudo bem. Primeiro, Tassiane, existe uma forma de se prevenir essas doenças mentais e principalmente o burnout que está, digamos assim, né, em moda que as pessoas, né, hoje em dia, infelizmente, estão sofrendo muito disso. É, o excesso de trabalho, né? As pessoas vivem para trabalhar, não trabalham para viver, vamos colocar assim, né? Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Claro que, gente, eu não tô falando que vocês não têm que trabalhar, tá? Tem que trabalhar mesmo, correr atrás das questões, mas também cuidar da saúde mental de vocês, buscar focar em vocês mesmos, como eu disse, de dentro para fora. Às vezes vocês podem vir de meios, né? O meio que a gente vive é o que eu falo, a gente vai replicando padrões. Tanto que, um exemplo, às vezes os nossos pais trabalham muito, 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 e você mostra para você que você não pode parar, que você tem que a todo momento fazer isso. Então, acho que se você se autoconhecer melhor, trabalhar, né, em relação a isso, por quê? Eu preciso disso mesmo, eu preciso focar muito nisso. Tá, é uma coisa que eu quero buscar, mas o que que eu vou estipular para isso? Eu vou ter que tirar isso, mas será que vai me fazer bem? Estipular mesmo uma rotina que você consiga encaixar tanto a questão do trabalho quanto você se cuidar. Eu acho que se autoconhecendo melhor nos seus pontos, identificando padrões que você traz ao longo da vida, isso vai te ajudar bastante a identificar em relação a isso. E também ligar um alerta quando você perceber, por exemplo, às vezes tem pessoas que trabalham em ambientes que o ambiente é muito tóxico, Hum. que o ambiente faz muito mal para eles. E aí também se perguntar, claro, eu tenho que ficar nessa empresa, não tem jeito. Eu não posso mudar isso. Um exemplo, tá? Se eu não tiver a opção de procurar outra coisa. Então, como que internamente eu posso não deixar essa carga me afetar emocionalmente, mesmo que sabendo que às vezes eu vou ter um chefe, às vezes, que vai ficar no meu pé, ou alguém que vai me encher, ou alguém que já tá me perseguindo, sabe? Então, assim, você dentro de você, se autoconhecer, identificar, trabalhar questões para você conseguir se fortalecer mesmo e não deixar o externo influenciar no seu interno. Perfeito. Existem mitos da saúde mental que precisam ser desconstruídos? Situações que de repente as pessoas associam. Eu dei um exemplo aqui para ela, o meu caso mesmo, quando eu tive a síndrome do pânico, eu morava na cidade do Rio de Janeiro e eu achava que o problema era a cidade do Rio de Janeiro. E um perfeito profissional que me atendeu lá, que foi até um neurologista que fazia o tratamento medicamentoso, ele falou para mim que o meu problema não era geográfico. Então, assim, eu precisava trabalhar o meu problema, trabalhar no sentido de muita terapia, fazer o uso da medicação correta.
Então, assim, pra mim ele derrubou um mito ali naquele momento, porque pra mim eu estava tendo uma síndrome do pânico, porque eu estava naquela cidade que era conhecida como uma cidade violenta, uma cidade cheia de problemas e tal. E ali na verdade, ele não derrubou ali aquele mito pra mim, tá? Ele, na verdade, ele me fez um alerta de que eu precisava de ajuda, de tratamento e fazer o tratamento correto. Sim. O mito foi derrubado pra mim no dia que eu cheguei em Vitória. Porque eu achava que, na hora que eu entrasse, desembarcasse em Já estava tudo Vitória, resolvido. eu jamais teria outra crise de pânico. Aham. E eu E quebrei a minha teve. cara. Eu tive uma baita crise de pânico aqui em Vitória. E ali eu vi que realmente não Não tem era nada a ver, geográfico. não era geográfico real. Aquela frase que ele falou fez muito sentido pra mim. Existem alguns mitos, outros mitos, que seria importante as pessoas desconstruírem de que realmente não é daquela forma e precisa ser trabalhado de um outro jeito? Isso que você falou foi esse exemplo que você deu nos bastidores que você falou em relação a que você pode estar em Paris, que você vai estar, mesmo assim, você vai estar triste ali, porque não é a parte geográfica, não é? É, então você entende, tá vendo? Como é muito interno de você em relação a isso, e às vezes a gente associa a coisas específicas, pessoas, então é dentro e tem que ser modificado. Agora eu vejo a frase que eu te falei em relação a psicólogo e coisa de doido, que antigamente tinha muito mais, as pessoas entendem isso, e isso está sendo desconstruído cada vez mais. Porque a gente teve a parte lá de trás, os manicômios, hoje ainda tem em relação à ala psiquiátrica, mas não, gente, psicólogo não é coisa de doido. Psicólogo a psicologia é todas as pessoas que querem mesmo a terapia quebrar alguns padrões, modificar traumas que traz. Gente, todo mundo tem trauma, não tem como. Todo mundo tem alguma questão para ser trabalhada. Você acha que a genética influencia a saúde mental? Quando você fala em genética, genética dos pais mesmo? É, genética familiar, né? Que. Sim, com certeza. A criança, Uhum. desde da barriga da mãe, ela sente. Então, tudo que você tem filho, né? Eu não tenho. Tem, Tudo o que você foi vivenciando ali, o seu sim, filho foi sentindo ali. Então, faz total sentido. Agora, em relação à parte comportamental, a criança ela vai sendo moldada desde lá pequenininha, né? O entendi. desenvolvimento dela vai crescendo ali, e sim, ela pode desenvolver N coisas, como os próprios pensamentos. Se você fica ali, hoje em dia nem tanto, eu acho, mas antigamente, gente, eu era uma criança muito atentada, tá? Então, minha mãe tinha uma varinha só pra mim. Que minha mãe não veja isso, brincadeira. Mas tinha uma varinha só pra mim. Então, assim, toda vez que eu fazia alguma coisa, naquela época era normal, hoje em dia não é. Sim, Hoje em dia as sim. pessoas conversam, as pessoas vão lá, colocam no cantinho do pensamento. Olha, olha, no cantinho do pensamento. Mas antigamente eu era muito atentada. Eu pegava jornal na casa da minha avó, quase que eu coloquei fogo na casa dela. Então, assim, hoje. E tudo isso foi moldando, conforme eu fui vendo a dinâmica da família, a gente vai se desenvolvendo. Hoje eu sou uma pessoa forte, claro, por tudo que eu vivenciei na vida. Mas o padrão familiar, ele vai alterar, assim, muita coisa. Por exemplo, se pro seu pai e sua mãe faziam tudo, mas você não faz nada que presta. Ah, mas você não é boa nisso. Vai crescer um adulto achando que você não é bom em nada, que você não dá certo, que você não vai conseguir crescer na vida. E hoje os pais ainda têm um grande desafio que são as telas, né? É, Porque você está falando da sua eu infância não tive e isso. exatamente, você estava falando da sua infância, eu comecei a pensar aqui na minha também, Você também não teve, né? que não, não, e a minha infância a gente brinca que era pé no asfalto, é pé no asfalto, é de brincar, de correr, de pular, Ah, de mesma fazer, de coisa. acontecer. E mesmo que a gente tente hoje trazer isso para os nossos filhos, assim, a realidade é outra, né? Então, eu acho que mais cautela, né? Mais cuidado ainda que essas crianças estão precisando, para não se tornarem adultos ainda mais frustrados, com outros tipos de problemas. E eu acho. Você acha que a ansiedade, a gente estava falando também de depressão, ansiedade, crise, né, de pânico. A ansiedade tem sido é a doença do momento? A gente pode chamar a ansiedade como um grande vilão ou vilã nessa geração? Eu vejo bastante crescimento, assim, em relação à ansiedade. Porque, assim, a ansiedade, ela não tem cura, né? Eu consigo controlar ela através de técnicas, através, às vezes, como eu disse, da parte medicamentosa, numa situação que às vezes a pessoa não consegue controlar de fato.
Mas eu vejo muitas pessoas sofrendo com essa questão voltada para ansiedade. Tarciane, então assim, para a gente finalizar esse nosso papo, eu acho que a gente entendeu a importância de se cuidar da saúde mental. Cuidar do físico, sim, cuidar do nosso trabalho, do nosso querer se valorizar cada vez mais, querer trabalhar, ter a sua entrega junto à família, aos amigos, mas também ter aquele momento em que a gente precisa olhar para si próprio e falar assim, calma. Tô precisando dar uma pausa, vamos relaxar, vamos respirar, vamos fazer a técnica que a Tarciane nos ensinou aqui. E é esse o momento mesmo para a gente poder pisar um pouquinho no freio também, né, Tarciane? É o que eu te falei, a palavra mais forte assim, é autoconhecimento. Quando você se autoconhece de fato e você entende que você sabe como você consegue se controlar, sabe o que precisa modificar. Claro que às vezes você não vai conseguir fazer isso sozinha, através de leitura também de livros isso pode ajudar, através da terapia pode ajudar. Mas assim, é muito importante você ter uma rotina mesmo de atividade física, de autocuidado, ter sua individualidade, fazer suas coisas por você, sabe? Se cuidar mesmo de fato. Por exemplo, o trabalho é importante, muito importante. A atividade física é importante, muito importante. Mas se a mente não estiver bem, não vai fluir, gente. E a hora é agora, né? A hora é agora. Não tem essa da gente fazer igual faz com a academia, que faz com as coisas. Ah, de segunda-feira eu começo a me cuidar um pouquinho, segunda-feira eu começo a pensar de outro jeito, segunda-feira eu trato da minha ansiedade, segunda-feira eu paro de me preocupar com o meu passado. Não, esse é o momento. Isso que você tá falando é como se você tivesse, sabe aquela casa que tá suja e você vai varrendo tudo pra debaixo do tapete? Uma hora a conta vai chegar e você vai ter que tirar toda aquela sujeira debaixo do tapete. Então é melhor você tirar todo dia um pouquinho do que deixar acumular para o final do mês, vamos colocar assim, né? Tassiane, olha, adorei nosso papo. Eu Também, acho que obrigada pela oportunidade. é um tema que a gente poderia ficar aqui durante muito tempo falando. Eu até tive que me segurar em alguns momentos, porque em vários Maravilhoso. eu poderia me colocar como aqui no seu divã, tá? Gente, mas eu tô falando bem aqui, mas eu já fui aquela aluna que era do slide de apresentar, tá? Odiava apresentar trabalho em faculdade, em escola. Nossa, minha querida, mas você Nossa, eu me arrasou. escondia assim, ó. Você arrasou, foi ótimo. E eu quero muito te agradecer. Eu que Eu te acho que você agradeço foi pelo muito carinho. clara nos seus posicionamentos, nas suas respostas. E é isso, pessoal. Eu acho que se existia um tabu em relação ao cuidado da saúde mental, a Tarciane veio aqui e nos ajudou a quebrar esse tabu. A gente tem que sim se cuidar da nossa saúde mental e ficar cada vez melhor. Foi um prazer te receber Eu que aqui. agradeço, foi maravilhoso estar com vocês aqui. Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do podcast da Proeng Podcast, aqui no ProCowork. Meu nome é Nancy Ortega e é um prazer falar com vocês. Siga as nossas redes sociais, entre no nosso Instagram, @ProCowork, e busque mais informações. Venha você também gravar o seu podcast com a gente. Obrigada, gente, e até a próxima!